Crônicas de Vox Temporum. O mistério de Pedra Viva. Há lugares no mundo onde os caminhos se encontram por coincidência, e há lugares onde os caminhos são reunidos. Naquela noite, ou talvez ainda fosse dia, ninguém poderia afirmar com certeza. Alguns viajantes, vindos de terras diferentes, sentiram a mesma inquietação silenciosa. Não era um chamado claro, nem uma ordem, nem sequer um sonho. Era apenas uma sensação, um leve desvio no curso do destino, uma intuição persistente que sussurrava na mente: siga por aqui. Cada um tomou uma estrada diferente, cada um acreditando estar apenas seguindo seus próprios motivos, mas às vezes o acaso possui suas próprias intenções, e assim, conduzidos por razões que nenhum deles compreendia, seus caminhos convergiram para um mesmo lugar: o vilarejo de Pedra Viva. Eles se encontraram diante das velhas portas da vila, estranhos entre si, viajantes sem ligação aparente. Ainda assim, todos haviam chegado ali, quase ao mesmo tempo, como peças movidas por uma mão invisível. Pedra Viva, porém, não parecia disposta a recebê-los. Uma neblina densa cercava o lugar como uma muralha viva, espessa demais para ser natural, silenciosa demais para ser comum. Havia algo nela, algo que parecia observar aqueles que se aproximavam. Quando os aventureiros atravessaram aquela cortina branca, algo impossível aconteceu. A luz do dia desapareceu. Não houve pôr do sol. Não houve crepúsculo. A paisagem simplesmente escureceu. Do outro lado da neblina, havia apenas a penumbra da noite, profunda e silenciosa, como se aquele lugar tivesse sido abandonado pela própria sorte. As ruas estavam vazias, portas fechadas, janelas escuras, nenhum riso, nenhuma conversa, nenhum som de vida. E ainda assim, eles não estavam sozinhos. Havia movimentos nas sombras, um olhar rápido entre as cortinas de uma janela. Uma vela que se apagava segundos antes de ser observada. Sussurros distantes, baixos demais para serem compreendidos, mas carregados de medo. Era como se toda a vila estivesse escondida, observando, esperando. Os aventureiros caminharam pelas ruas em silêncio, tentando entender o que seus instintos já suspeitavam. Algo profundamente errado havia acontecido em Pedra Viva. Então o som veio, repentino, grave. O sino da igreja. O templo dedicado a Lux Bellator erguia-se ao centro da vila. E seu sino rompeu o murmúrio invisível que pairava sobre as ruas. Uma vez, duas, três, até que o 12º toque ecoou pelo vilarejo. Meia-noite. Enquanto seguiam em direção ao templo, uma descoberta inquietante surgiu. Um dos ladinos do grupo, atento aos sinais do mundo e aos símbolos da fé, observou o céu, o silêncio das casas, o ritmo do sino e compreendeu algo que gelou seu sangue. Aquilo não era mais dia. Era o começo da madrugada, mas eles tinham atravessado a névoa sob a luz do sol. Antes que a mente pudesse organizar aquela impossibilidade, outro som ecoou pelas pedras da rua. Passos, firmes, calmos, aproximando-se pelas costas do grupo. Quando se viraram, viram a figura de um religioso caminhando em direção a eles. Em suas mãos, carregava uma escritura sagrada. Em seu pescoço, pendia o símbolo de Lux Bellator. Ele os observou por um momento. Então abriu um sorriso sereno. "Bem-vindo de volta!" O arqueiro élfico reagiu por instinto. Num movimento rápido, puxou a corda do arco e disparou. A flecha cortou o ar com precisão. E errou. Não por falha de habilidade. Algo desviou o curso do disparo. No mesmo instante, uma luz invadiu a mente do elfo. Brilhante. Absoluta. Diante dele surgiu uma presença impossível. A própria Lux Bellator, envolta em glória radiante. Sua voz não foi apenas ouvida. Ela caiu sobre sua mente como o eco de um trovão. "Não tente isso de novo! Seu último aviso!" Do lado de fora, seus companheiros viram apenas o arqueiro imóvel, os olhos vazios. O corpo rígido, como se estivesse preso a um transe invisível. Então o arco caiu de suas mãos. A visão terminou. O religioso permaneceu ali, observando-os com uma calma quase inquietante. Como se tudo aquilo
fosse esperado. Ele então falou novamente. A reunião está esperando vocês. Um dos aventureiros, um bárbaro cuja era algo notável, franziu o senho. Que reunião? O religioso pareceu confuso por um breve instante, então respondeu com naturalidade. A mesma que vocês vieram discutir. Houve silêncio. E então veio a revelação. Uma frase simples, mas profundamente impossível. Vocês já estão hospedados aqui há 48 horas. As palavras pairaram no ar como uma pedra afundando em água escura. 48 horas, 2 dias. Tempo suficiente para dormir, para conversar, para viver. E ainda assim, nenhum deles lembrava de absolutamente nada. Nenhuma imagem, nenhum rosto, nenhuma memória. Como se 2 dias inteiros de suas vidas tivessem sido apagados. Ou pior, talvez nunca tivessem pertencido a eles. E assim termina o primeiro registro do estranho mistério de Pedra Viva. Um vilarejo envolto em névoa. Uma noite que chegou cedo demais. E aventureiros que descobriram ter estado ali por 2 dias, sem jamais terem chegado. E assim os caminhos se encontraram, como às vezes acontece quando o acaso resolve prestar atenção.